Olá a todos que nos acompanham nesta noite. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, baseado no 12º dia do jejum de Daniel. Passando rápido, hein? E bom, meus amigos e minhas amigas, hoje nós voltamos aqui com os vídeos, e nesse dia aqui que nós estamos fazendo, nós hoje vamos ler a palavra mais o livro, que é esse livro aqui, ó, que é Gideão e os 300, um livro muito importante que fala como que Deus usa pessoas comuns em propósitos maiores. Só que hoje nós vamos falar sobre esse tipo de coisa, só que uma espécie de anulação ao propósito de Deus, em que muitas pessoas têm anulado, muitos cristãos têm anulado esses planos de Deus. Nessa página 43 deste livro, nomeada A Baixa Autoestima de Gideão, diz assim: é o que acontece com a maioria dos cristãos. Eles acreditam que Deus faz hoje o que ele fez no passado. Acreditam nas maravilhas que Deus fez na vida de outras pessoas que contam seus testemunhos, mas ainda dão lugar às dúvidas em suas mentes. Não duvidam do poder de Deus, é claro, mas duvidam que ele os tenha escolhido também. Ou seja, muitas pessoas, isso me lembrou de uma passagem que foi sobre a ressurreição de Jesus, aonde Jesus, mesmo aparecendo e tendo testemunhas, primeiramente foram as mulheres, Maria Madalena, que viram Jesus ressuscitado, após ver o sepulcro aberto e o anjo lá. Elas foram as primeiras testemunhas e obviamente creram, porque elas estavam contemplando Jesus, que tinha morrido 3 dias e já estava ali ressuscitado. Quando foi contar para os discípulos aquilo, ninguém acreditou. Falaram que elas podiam estar em choque. Não, vocês devem estar alucinando. Isso deve ser uma coisa de vocês. Vocês devem estar em choque. Enfim, duvidaram, né? E vamos lembrar uma coisa: Jesus sempre falou que iria morrer. Desde o seu início do ministério, ele falou que ele iria morrer e ele iria ressuscitar ao 3º dia. Então, você vê que os discípulos eles não creram numa coisa que já estava reservada a eles contemplarem. Era algo que eles iriam ver, era algo que já estava determinado e mesmo assim eles não creram. Mesmo assim eles duvidaram. Foi necessário Jesus praticamente vir e falar para eles. A palavra tem Marcos, eu não vou abrir aqui na nossa Bíblia, mas em Marcos tem até uma frase que fala assim: finalmente apareceu os 11 que estavam ali, os 11 discípulos, Não era 12 mais, por enquanto, porque o 12º era Judas Iscariotes, que tinha se matado. Então Jesus apareceu aos 11 e finalmente apareceu e teve que falar: rapaz, tantas testemunhas e mesmo assim vocês não acreditaram. Você vê que Jesus ele ficava pasmo. Eu só fico imaginando. Jesus ele ficava pasmo com a incredulidade dos seus próprios discípulos. Ele ficava com certeza irritado, A gente já vê isso em muitos momentos. Jesus chega a chamar eles de homens de pequena fé. Jesus fica virado com esse tipo de coisa. Para você ter ideia, meu amigo, a incredulidade é algo muito comum no meio cristão, só que ela é um pecado. Entenda, a incredulidade é um pecado. Vamos lembrar que na Bíblia é dito que os incrédulos eles vão herdar o lago de fogo. Agora imagina um cristão, ou seja, uma pessoa que na teoria era para crer em Deus, era para crer nas promessas dele, era para crer no Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente ela duvida. Ou seja, ela se compara a uma pessoa ímpia, a uma pessoa incrédula, a uma pessoa nécia. Ou seja, é uma pessoa mundana, uma mente mundana. Pode estar com um corpo físico na igreja, com um corpo físico num templo, num santuário, mas o coração dela está totalmente distante de Deus. Porque a mente dela não está na fé, não está espiritualmente em Deus. Porque se ela estivesse espiritualmente em Deus, ela teria sua fé nele. E não estaria afastada ou longe dele, de alguma forma. Então, aqui nas páginas seguintes, ele vai falar, Eles dizem: não, isto não é para mim. Eu não mereço isso. O meu destino é sofrer. Meu destino, meu fracasso já está escrito nas estrelas, Tem cristão aí que vira até, pseudocientista, Começa a acreditar até em horóscopo, É esse tipo de coisa. Eu sou desse signo.
Já tá decidido que eu vou ter um mau dia e etc, né? Esse tipo de bobagem. Enfim. Estou sendo provado. Esta é a minha cruz e eu não tenho sorte. Eu queria até pausar a leitura aqui, né? O que mais existe no meio cristão é esse tipo de coisa. Qualquer sofrimento que acontece, quando a promessa de Deus não se cumpre, a pessoa vai ver e falar assim: não, isso é prova. Ah, é a cruz que eu tenho que carregar. Ou seja, como se você tivesse já marcado para sofrer. Jesus ele disse que nós teríamos aflições, mas ele diz que não temam, porque eu venci o mundo. Se você está com Cristo e Jesus ele falou isso, é porque você também não deve temer as tribulações, as lutas, os sofrimentos. Porque do mesmo modo que Jesus venceu o mundo, você vai vencer o mundo também. Então por que as pessoas elas dizem esse tipo de coisa? Porque elas chegam a falar que elas não são preparadas ou merecedoras disso, embora a gente não é merecedor de nada mesmo. Mas porque as pessoas praticamente duvidam de tudo, mesmo sendo cristãs. Essa é a pura falta de entendimento. E que você, meu amigo e minha amiga, talvez esteja sofrendo também disso. E talvez você não tenha percebido. Mas Deus para você tem sido como se fosse uma figura apenas meramente religiosa que faz ou cumpre os seus desejos quando ele bem entender. Ou quando ele quiser. Quando ele quiser ele faz. Eu tô carregando minha cruz, eu tenho que carregar meu sofrimento. Então. Até onde eu sei, Jesus carregou a nossa cruz. Ele carregou a cruz dos nossos pecados. Claro que nós também temos a nossa cruz. Mas ele carregou a cruz de todo sofrimento. Ou seja, tem gente doente no meio cristão. Tem gente com câncer, com problemas, né, no sangue, no corpo. Tem doenças até consideradas incuráveis, né, diante da medicina. E elas simplesmente aceitam essas coisas. E existem milhões, para não falar, né, números maiores, mas existem milhões de testemunhos. Você quer testemunho de cura? Tem um monte. Você quer testemunho de restauração amorosa? De restauração financeira? Tem um monte. Eu posso te mostrar. De uma pessoa que era do mundo, que era perdida, considerada uma marginalizada, considerada uma perdida, uma pessoa que não tem mais jeito, nem Deus poderia ajudar. Mas ela conseguiu ser ajudada por ele. Posso te mostrar. Uma pessoa que vivia na criminalidade e se converteu? Posso te mostrar. Ou seja, uma pessoa que até foi considerada uma pessoa que não tinha nem mais chance de ser salva. Mas ela buscou ao Senhor Jesus, se entregou e hoje está com sua alma salva. Posso te mostrar. Não só existem exemplos na Bíblia. Esses exemplos eles são hoje. A Bíblia diz que existe, em Hebreus é dito que existe uma nuvem de testemunhos. Essas testemunhas elas não estão presas ao passado. Essas testemunhas elas exalam hoje. As testemunhas são os exemplos que tivemos na Bíblia. Mas elas se cumprem na vida de muitos. E eu digo muitos, não todos, porque muitos que de fato creem no poder de Deus. E é isso que falta na mente de muitos. É essa falta de fé, essa falta de crer. Quantas vezes a palavra crer aparece na Bíblia? Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Você vê que o recebimento do Espírito Santo, por exemplo, ele não vai vir dentro de você no automático, não. Há quem acredite, mas não. Tem muitas pessoas que podem ser consideradas cristãs, até têm uma vida, digamos assim, perfeita diante de Deus, fazem a sua vontade, que são cristãs de verdade, você observa isso pelas suas atitudes, mas que não sabem nem direito o que é o Espírito Santo. Conhece apenas por nome. Tem gente que retrata o Espírito Santo como se fosse uma pomba. Ou seja, não sabem quem é o Espírito Santo. E até meio estranho, né? Você ter alguém dentro de você, mas você não saber quem é ele. É algo meio contraditório.
Então, muitos cristãos também não têm nem o Espírito Santo. A maioria não tem o Espírito Santo. E a gente observa isso. Porque elas muitas vezes elas não entendem quem é ele. Isso é realmente triste. E é por isso a falta do crer, a falta do entender, do compreender, do buscar. Porque o crer é você fazer, é você buscar, é você determinar uma ação. Então essa ausência dessa ação provoca a ausência não só do Espírito Santo, mas de qualquer outro milagre. A falta do crer ressalta essa ausência de tudo, de todo o poder de Deus. Ou seja, isso anula o poder de Deus. Isso anula aquilo que poderia até ser determinado por Deus na vida de alguém. Porque ela mesma está rejeitando. E vamos continuar. Aí o escritor diz, né? Vou repetir, o maior problema das pessoas são os pensamentos de inferioridade ou preconceito que elas têm sobre si mesmas. Com palavras e pensamentos demoníacos, elas construíram barreiras de aço ao seu redor. E quanto mais confessam esse tipo de pensamento, mais difícil é para que essas barreiras se quebrem, pois desenvolveram preconceitos e ideias negativas contra si mesmas. Aí ele vai continuar. Por esses motivos, elas chegam a conclusões tolas, pensando que Deus é bom e grande apenas para os outros. Os estudiosos chamam isso de baixa autoestima. E esse modo de pensar impede a ação do Espírito Santo dentro da pessoa. Nos pensamentos de Deus, encontramos este ensinamento. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É uma passagem de Eclesiastes 11:4. Ou seja, encerrar por aqui. A falta da fé, ou seja, a falta do crer, faz com que muitos cristãos se tornem incrédulos. Ou seja, cristãos incrédulos. É um credor, é um dito credor, só que não crê. Isso não existe. Como é que você diz crer em Deus, mas você não confia que Ele pode agir na sua vida? Você bate palmas para testemunhos, você bate palmas para manifestações, para transformações de vida de outros, mas a sua vida não muda. E você sequer busca isso porque você não acredita que isso é possível para você. Você fica colocando, como, né, o bispo aqui diz, você fica colocando barreiras em você. Como se você fosse o único que não pudesse ser transformado. Meu amigo, tem uma coisa aqui, eu poderia até fazer um vídeo aqui te motivando a, tipo assim, meu amigo, creia, busca crer, busca Deus. Não, você não fique com esse pensamento de inferioridade. Com certeza eu seria mais um coach. Mas eu vou falar uma coisa que pode ser dura. Apocalipse 3:15-16 vai mostrar um ensinamento meio bem profundo. Olha o que diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha só. O que aqui está querendo dizer? Deus estava falando, Jesus estava falando sobre aquela igreja de Éfeso. Ou melhor, a igreja de Laodiceia, perdão. Que era morna na fé. Agora imagine um cristão que não crê, que não tem fé. Que cristão é esse? Meu amigo, se você não tem fé de buscar a Deus, se você não tem fé de crer em Deus, você não vai crer em absolutamente nada. Você pode acreditar que milagres existem, mas se você não crê que eles podem acontecer na sua vida, se você não crê no batismo com o Espírito Santo, que você pode mudar de vida, que você pode trocar essa vida velha por uma nova, então, meu amigo, você está sendo uma pessoa morna. Uma pessoa que está dentro da igreja, mas que só está sendo um esquenta-banco. Você está sendo uma pessoa bem em cima do muro. Acredita que pode acontecer com os outros, mas você... É como se a verdade para você fosse algo que acontece com os outros. O milagre vai acontecer com os outros. A palavra de Deus vai se cumprir na vida dos outros, mas na minha não vai. Ou seja, você está exalando fracasso para si mesmo. E é aí que o Espírito Santo não consegue agir. E infelizmente, meu amigo, a incredulidade, a Bíblia diz que o destino dos incrédulos é o lago de fogo, o inferno. Se você não crê no poder de Deus, se você não crê no Espírito Santo,
se você não crê que ele pode agir na sua vida, você está sendo perdido. Você está sendo um desconvertido dentro da igreja. Ou seja, você não tem um pensamento alinhado com o Espírito Santo. Então, o que eu posso te falar aqui sobre isso? Se você está sendo uma pessoa morna na fé, ou seja, você não está nem tendo fé, porque a fé é o crer. Se você não está tendo nem uma fé fervorosa, uma fé fervendo, então você está entre morno a frio. Ou seja, você está sendo uma pessoa que acredita, mas não acredita. Ou uma pessoa que simplesmente já não acredita mais em nada. Ou que não sabe nem mais o que é acreditar. Entende? Ou seja, você está completamente afastado. Você está usando apenas os seus olhos naturais para compreender as coisas. E o que esses olhos naturais têm te ajudado? O que a visão limitada que o mundo te dá tem te ajudado? E quanto a gente tem falado sobre Espírito Santo, sobre mundo espiritual, sobre uma vida espiritual, sobre salvação da alma, todos os vídeos por aqui, muitas pessoas podem olhar isso aqui e debochar, dizer que isso aqui não existe, que isso aqui é balela e tal. E eu estou falando de pessoas que às vezes são da igreja. Sim, pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas não creem no inferno, mas não creem em pecado, mas não creem em nada disso. Apenas usam aquele argumento famoso de que Deus ele é apenas amor, de que Deus não condena, de que Deus não julga ninguém, de que Deus nunca permitiria alguém para o inferno ou algo desse tipo. Ou seja, as pessoas distorcem tudo. É uma distorção baseada num fundamento de incredulidade. Então o seu problema só será resolvido quando você começar a crer. É simples praticamente. Se você entregar sua incredulidade a ele. Se você se entregar falando, meu Deus, eu entrego essa incredulidade a ti, vai dar certo. Jesus precisou aparecer para os discípulos. Até então eles não creram. Ele precisou aparecer para os discípulos e ainda criticar a incredulidade deles. O que você está esperando para você abandonar sua incredulidade? Você está esperando o pão cair do céu? Dinheiro cair do céu? Ou, sei lá, né, alguma coisa milagrosa acontecer na sua frente, assim? Só, se Deus existe mesmo que aconteça algo assim. É tipo isso. Se Deus realmente quer agir o poder dele na minha vida, que isso aconteça, isso aqui, aquilo. Se você quer desafiar Deus, você realmente já está no caminho errado. Porque você não deve desafiar Deus. Você deve desafiar a si mesmo. Desafie a sua própria incredulidade. Prova se ela está certa. Prova se o seu pensamento limitado tem sido algo bom. Essa falta de crer completamente nas coisas de Deus, de ter dúvidas, é algo muito comum, mas que deve ser combatido pela própria pessoa. Se você quer combater sua incredulidade, então entregue ela nas mãos de Deus. E busque o Espírito Santo em primeiro lugar. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, meu amigo, é a própria presença do Senhor Jesus. Ele é quem te guia para o caminho correto. Ele não deixa você ser enganado por ninguém. Busca Ele. Como que eu posso receber Ele? Se entregando. De corpo, alma e espírito. Coração inteiro. Não deixando nenhuma reserva. Se entregar por tudo. Entregar seus pecados, entregar seus desejos, entregar tudo. Tudo. Carregar a cruz. A cruz o que? A santificação. É você se santificar. É você começar a obedecer essa palavra. É você começar a crer nessa palavra. E crer no Espírito Santo. Que ele vai descer sobre você. E as outras coisas? As outras coisas vão ser acrescentadas. Mas você tem que crer. Eu estou falando aqui com dois tipos de pessoas. Aquelas que podem apenas dizer que não acreditam mais em nada. Ou seja, então isso aqui é um desafio a você. E também um desafio a quem bate palmas para testemunhos de outros, mas acredita que não é possível esse tipo de coisa acontecer com elas mesmas. É um desafio a você também. Desafie a si mesmo. Prove a você mesmo se você está certo ou errado nisso. Busque o Espírito Santo, se entrega a Ele.
pede para o Espírito Santo arrancar essa incredulidade. É dito que é Ele que te convence do pecado. E Ele vai te convencer também da sua incredulidade. E Ele vai arrancar isso de você. E você vai viver uma nova vida dada por Ele. E os milagres, o testemunho vai ser gerado dentro de você. Não importa do que seja. A questão é que, de todos os testemunhos que você pode ter na sua vida, o maior deles será a salvação da sua alma. E aí que está o problema de muitas pessoas. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não creem nem na própria salvação delas. Muitas delas têm até medo de morrer. Têm até medo da morte, o que não deveria ser algo comum em quem de fato é salvo. Porque a morte, meu amigo, a morte não nos afeta, não nos assusta. Quando você tem certeza da sua salvação, você sabe que a sua alma, ela está salva. Você sabe para onde você vai. Então por que você temeria a morte? Então muitos estão dentro da igreja e estão temendo a morte. Muitos estão dentro da igreja e estão vivendo suas vidas desse jeito. Incrédulos, sem crer na própria salvação. Porque elas não buscam a salvação. Elas vivem no pecado. Elas acreditam que o inferno não existe. Ou seja, são incrédulas dentro da igreja. São incrédulas do inferno, são incrédulas de pecado, são incrédulas do aquilo que o pastor está falando. E o que o pastor está falando é Bíblia. Ou seja, elas são incrédulas do próprio Deus. Mesmo estando na igreja. O que tem de pessoas assim, meu amigo? Não dá nem para contar nos dedos. De tantas que são. E se essa palavra está chegando a uma pessoa que pelo menos pensa desse jeito, tá na hora de mudar. Tá na hora de você então fazer esse desafio consigo mesmo. Busque a Deus. Se entrega. Entrega essa sua incredulidade a Ele. E você vai ver que o crer vai se manifestar. O crer que o Espírito Santo pode se manifestar na sua vida. Que você pode receber o Espírito Santo. Que você pode conquistar a salvação da sua alma ainda hoje. Não importa, não pode deixar para amanhã, para o ano que vem, não. Ainda hoje. Então você vai ver que tudo vai mudar. Sabe aquele ditado que tudo muda quando você muda? Assim também acontece nas coisas espirituais. Tudo na sua vida vai mudar quando você dá o primeiro passo. E um desses passos, no caso, um desses não. O primeiro passo é crer. E o crer é algo contraditório contra a incredulidade. Ou seja, você vai ter que abandonar a sua incredulidade. Creia, busque crer. Crê. Feliz é aquele que não viu e creu. Imagina. Você nunca viu Deus. Eu nunca vi Jesus face a face. Eu nunca vi Jesus transformar água em vinho. Nunca vi Ele multiplicar pães e peixes. Eu sequer vi Ele crucificado e ressuscitado. Mas eu creio nele. Mesmo que eu nasci 2000 anos depois, eu creio nele. Porque eu já vi testemunhos. E a minha vida é um testemunho do que Ele fez. Então quando eu resolvi crer nele, eu vi as mudanças acontecerem. Eu mesmo, vou falar até um pouquinho, eu era um jovem totalmente desviado do caminho certo. Eu era uma pessoa totalmente amarga no mundo. Eu era uma pessoa triste, amargurada, viciada em jogos, viciada em outras coisas seculares, na pornografia também. E eu era uma pessoa totalmente perdida. Quando eu entendi eu ouvi sobre Jesus, eu busquei, eu entendi, eu fui crer, fui até uma igreja crer nele. Eu busquei crer nele, busquei crer numa transformação. Eu fui mudado. E hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, felicidade. E, aliás, um detalhe, eu nem conseguia dormir. Não era exatamente insônia, eu só não conseguia dormir. Eu não conseguia deitar minha cabeça no travesseiro e dormir direito. Era como se algo tivesse me perturbando. Depois que eu recebi essa transformação de vida, depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje durmo bastante. Hoje eu tenho uma vida transformada. E eu não mereci. Eu me considerei uma pessoa que estava no pódio dos pecadores, na época. E eu mesmo assim fui transformado. Porque não depende de questão de desempenho neste mundo. Se fosse assim, ninguém seria transformado. Depende da sua fé. Depende do crer. Da sua resposta. Da sua fé. Isso vai acontecer com você também, quando você começar a crer. Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E fique com essa palavra na sua mente.
Sua vida vai mudar quando você crer. Quando você exterminar essa incredulidade de você. Deus abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.